Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Olha que bolo delicioso e fofinho que eu trouxe para vocês hoje. E se você gosta de vídeos assim, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Bom, aqui nesse recipiente já comecei adicionando 3 ovos inteiros. Esses ovos que eu estou usando aqui são o jumbo. Eles têm um peso um pouco maior do que o ovo comum. Eles têm aproximadamente 50 gramas. Se você for usar os ovos menores, eu aconselho que você use um a mais, tá? Então, tô quebrando todos eles aqui na tigela. Em seguida, vou adicionar o açúcar. O açúcar é o açúcar comum branco, tô usando uma xícara. E a medida dessa xícara é 220 ml, tá? Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo as possíveis substituições desses ingredientes, caso você queira mudar. E também as medidas, tá? Tanto da forma como da xícara. Nesse caso, se você quiser usar a xícara padrão, que é 240 ml, você também pode. Não tem problema e não vai interferir em nada na receita, tá? Misturei muito bem os ingredientes e vou adicionar agora a gordura da receita, que vai ser 3 colheres de sopa de margarina. Essa margarina que eu tô usando aqui é aquela Qualy, tá? Ela tem 80% de lipídio, é o ideal, né, para o seu bolo ficar bem saboroso e a receita dar certo. E você pode substituir também pelo óleo, caso você queira. Então, mistura muito bem esses 3 ingredientes até ficar uma mistura homogênea. Em seguida, gente, depois de bem misturadinho, a gente já vai para o próximo passo, que vai ser adicionar o leite de coco. Eu estou usando aqui 200 ml, tá? De leite de coco, mas você pode usar outro leite da sua preferência, tanto leite comum como outro tipo de leite vegetal, como leite de arroz, o leite de aveia, tá? O leite de soja, ou mesmo água também, suco de laranja dá super certo também, tá? Então misturo muito bem aqui novamente e já vamos partir para o último passo, gente, que vai ser adicionar o leite. Tô usando aqui, ó, 80 ml de leite. Primeiro, gente, eu coloquei 2 dedinhos assim, tá? Aqui na minha canequinha. Misturar aqui certinho com os outros e depois eu vou adicionar mais 40 ml, tá? Depois que eu adicionar os ingredientes secos. Tô colocando aqui uma xícara de fubá fino. E em seguida vou adicionar também uma xícara de farinha de trigo. Se você quiser essa receita sem glúten, eu vou adicionar aqui na descrição do vídeo quais ingredientes você precisa usar para substituir, tá bom? Aqui vocês podem ver que a nossa mistura ficou um pouco grossa demais, tá? Mas já era previsível pela quantidade de farinhas, né? De ingredientes secos. Então, eu separei o restante do leite para a gente adicionar nesse momento. Então, agora eu vou adicionar aqui as outras 40 ml de leite. Tô usando aqui o leite comum, tá? Mas você pode, claro, substituir pelo da sua preferência. E vou misturando aos poucos até dar o ponto que eu preciso, que eu vou mostrar para vocês qual é. Não é uma mistura tão líquida e nem tão grossa, tá? Como o fubá engrossa quando entra em contato com calor, se essa mistura ficar uma mistura um pouquinho mais líquida, não tem problema, vai dar certo o bolo do mesmo jeito, tá? Então, ó, eu preciso que fique desse jeito assim, ó, bem homogênea, bem lisinha a massa, sem nenhum gruminho de farinha nem de manteiga. E agora, gente, a gente vai vamos adicionar o sal. O sal é importante na maioria das receitas, né, porque ele ajuda a intensificar o sabor, tanto na receita salgada como na receita doce. Então, faz uma grande diferença você adicionar o sal. Usei uma pitadinha e vou usar 1 colher de sopa de fermento para bolos, tá? Só que aqui eu só tinha da pequenininha, então eu usei uma e mais um pouquinho da outra, tá? Mais ou menos ali 1 colher de sopa no total. Então, eu fiz aqui meio que de olho, né? E vou misturar muito bem. E já vou, gente, passar isso para uma forma, essa massa maravilhosa aqui, super lisinha. Vou passar para uma forma untada com manteiga, no caso margarina, né? Coloquei aqui um pouquinho de farinha de trigo e um pouquinho de fubá.
Tô espalhando muito bem e vou levar, gente, para assar esse bolo maravilhoso em forno pré-aquecido a mais ou menos uns 180 graus. E aí você vai assar por mais ou menos uns 35 a 40 minutos, tá? Aqui eu tô usando o forno comum, o forno a gás. Então, eu assei em menos tempo até do que isso, tá? Eu pré-aqueci o forno a 180 graus. Assim que eu coloquei o bolo no forno, eu aumentei essa temperatura para 250, tá? Para ele assar com mais força. Ele crescer com mais força, né? E ficar com aquela casquinha douradinha no fundo. Então, deixei menos tempo do que 40 minutos. E o bolo ficou assim, ficou uma belezura. E, gente, vocês precisavam estar aqui para sentir o cheiro que ficou a casa. E o sabor desse bolo maravilhoso de fubá, gente. Ele não resseca no dia seguinte. Fica uma receita super úmida, super maravilhosa, que eu tenho certeza que você vai adorar. Olha que coisa linda, super douradinho por fora e amarelinho, macio e fofinho por dentro. Tô cortando um pedacinho aqui. E eu quero saber de onde você tá me assistindo, se você pode deixar aqui abaixo nos comentários, eu vou adorar saber. E se você gostou, você pode compartilhar essa receita com alguém, tá bom? Então um beijo bem grande, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!